pelo pastor Francisco, que deu a introdução do que que estaremos estudando, ministrando nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Capítulo 16, verso 19. Só um pedacinho, depois a gente complementa. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Até aqui, então, peço a todos que se assentem. A temática aqui desta palavra, nesta noite, como eu disse, o pastor Francisco já fez a parte introdutória, vai falar de corpo, vai falar de alma, vai falar da alma do rico, nesse texto 16, capítulo 16, verso 19, parte 19, vai falar do corpo do pobre, as contradições, as diferenças. Mas vamos primeiramente ao que está escrito aqui na parábola do rico insensato, em outras versões, o louco. Todos sabem que em Gênesis está escrito que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. E nós sabemos que nessa trindade nós só temos o corpo como matéria. Os outros dois não são matérias. Então, se nós partirmos deste princípio e desta lógica, obviamente, nós vamos entender que a necessidade maior no ser humano não é no corpo, é na alma e no espírito.
Obviamente que as pessoas sentem necessidade no corpo. A fome é uma necessidade. Quando se está enfermo, procura sarar o corpo. Tudo o que acontece no nosso corpo, a gente procura um meio de poder sanar aqueles problemas. Mas são muito poucos que procuram sanar os problemas da alma. E aqui está o problema da humanidade. A humanidade corre atrás de benefícios para si, para o seu deleito, para o seu prazer, para as suas regalias. Mas esquece que o ser humano não é só corpo, é alma e espírito também. E essa necessidade maior que nós temos, ela pode ser suprida. Essa é a boa notícia. As pessoas gastam rios de dinheiro quando estão enfermas, à beira da morte, e sai por aí pagando horrores à medicina para poder sarar o corpo. Mas não observam que a alma está doente e não sabe que para curar a alma é gratuito, é de graça. Um louvor pode curar uma alma, um testemunho pode curar uma alma, uma palavra pode curar uma alma. É de graça. E o ser humano, a humanidade não compreende isso. Então o corpo tem necessidade, mas a alma tem muito mais necessidade do que o corpo. Imensuravelmente mais. As doenças da alma, hoje em dia, procuram ser tratadas através dos homens, de médicos. E nós sabemos que só há um meio de curar a alma. Só o Senhor pode fazer isto. E o interessante é que uma colega que trabalha comigo, um dia, ela relatou para mim que estava com problema, com depressão. Olha só como são as coisas. E ela me relatou que ela foi a muitas consultas, mas ninguém resolvia o problema dela. Até o dia que ela parou e começou a orar, a desabafar, a falar. E era o que ela precisava, botar para fora aquilo que estava angustiado nela, que fazia ela sentir-se mal. E depois ela falando para mim que desabafou, que orou, começou a sentir melhor. Doenças da alma têm que ser tratadas. Então nós sabemos que as enfermidades do corpo precisam de dinheiro para tratar, mas da alma é gratuita, é de graça. Então o perdão pode curar a alma. Lembre-se disso. O perdão pode curar a alma. Certa vez, na igreja onde eu congreguei anteriormente, eu falava com uma irmã lá e de repente eu comecei a passar por ela e do nada, não sei se do nada, porque o homem ele é meio insensível mesmo. Às vezes você fala alguma coisa e acaba
magoando. E a mulher ela é mais sensível e o homem insensível. Não sei o que eu falei, não lembro. Mas a irmã começou a passar de cara virada para mim. Não falava mais comigo. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. E quando foi num culto de ceia, eu disse comigo mesmo, vou pedir perdão a essa irmã. Não sei o que eu fiz. Não lembro. Mas isso não pode ficar assim. E eu fui. Quando foi no culto da ceia, foi pela manhã, eu lembro até hoje esse culto. E teve um momento que o cálice ele é trocado. Acontece depois da Covid, na Covid parou um pouco, mas isso fazia-se muito. E nesse momento de trocar o cálice, eu peguei o meu cálice, fui até ela, falei, irmã, eu não sei o que eu te fiz, o que eu te disse, mas eu te peço perdão por aquilo que eu fiz para você. Aí ela falou assim para mim, irmã Soares, eu sou difícil mesmo, entendeu? Não tem problemas, está perdoado, tá? Eu dei um abraço nela, eu senti na hora, irmão, assim que pedi perdão, eu dei um abraço dessa irmã, a presença de Deus ali, na hora, instantaneamente, o Espírito Santo se fez presente. Então o perdão cura a alma, hein? Então, partindo daqui, o que esse rico tinha? Ele tinha bens, ele tinha fazenda, ele tinha tudo. Mas uma coisa ele não tinha: a sua vida, a sua alma. Porque lá no verso 20, Deus diz assim, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite sua vida será exigida, sua vida será tirada. Ou seja, a vida não nos pertence. Então Deus fala assim, olha, tu acha que tem tudo? Tu acha que tem tudo? Tu não tem tudo. A tua vida não te pertence. E esta noite lhe será exigida. As pessoas vivem por aí achando que tem tudo, mas esquece que a vida não lhes pertence. E passando aqui para essa passagem do rico e Lázaro, que diz assim, continuando a leitura, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Esse camarada aqui, igreja, ele fazia festa todos os dias. Era regalia, linho fino. Diante do seu portão fora deixado. Olha um detalhe aqui interessante para que nós possamos entender a mensagem. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. O que nós precisamos entender aqui é que esse mendigo não foi lá de meios próprios, não. Ele fora deixado. Provavelmente ele não podia andar, estava incapacitado, porque estava com chagas, com enfermidade, talvez paralítico, não sei, mas ele fora deixado lá. Esse é o detalhe que não pode passar desapercebido. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha só. A condição aqui do mendigo era terrível. A enfermidade tomava de conta dele.
As pessoas que o deixaram lá, deixaram no portão de um rico. Por quê? Porque sabia que aquele rico poderia tomar as providências com relação a Lázaro, primeiramente. Entenda aqui uma coisa e grave na sua mente para toda a sua vida. Pessoas que passam por necessidades, e às vezes isso já foi me perguntado, questionado, dizendo assim, pastor Dorival, você serve a um Deus que você diz ser justo, mas olha a situação daquele que diz servir a Deus, olha como é que ele está, olha a situação dele, olha as necessidades por qual ele está passando. Se você fala que Deus existe, por que este servo, você diz que tem aí, está passando por esta situação? Já fui questionado com relação a isso aí. Pois bem, vou devolver agora a resposta, talvez chegue a esta pessoa que me perguntou. Esta situação, ela vem porque Deus quer dar oportunidade àqueles que podem ajudá-lo. Você sabe por que tem pessoas que passam necessidade, mesmo servindo a Deus, financeira, às vezes de enfermidade, de saúde, disso, mesmo sendo fiel, porque Deus quer dar oportunidade àqueles que não servem, aqueles que estão com a alma podre, aqueles que estão com a alma enferma, destruída, para que o Senhor queira restaurar essa alma. Porque a do mendigo, a de Lázaro, a alma está, apesar do corpo, está em enfermidade, em podridão, cheio de chagas, a alma está limpa e cheirosa aos olhos de Deus. Mas aquele rico, apesar do corpo estar limpo, cheiroso, bem vestido, a alma dele estava podre. Então, quando você vê uma situação em que a pessoa está vivendo, não esqueça disso. Ali há uma oportunidade para ajudar e restaurar aquela vida. E nós não podemos deixar isso desapercebido, passar batido. Às vezes Deus fala ao coração da pessoa, é você mesmo que tem que fazer, não é outro. Deus fala isso, não é outra pessoa. Por isso que há situações nesse tipo. Vamos lá. Então o rico morreu e foi sepultado. Esse rico, ele tinha tudo, e só para lembrar, só para ratificar aqui, o que levou esse rico para o inferno não foi a situação dele ser rico. E o que levou o pobre, o mendigo, aos céus, não foi a situação de ser pobre. O que levou o rico ao inferno é porque o coração dele estava exatamente nas riquezas. E Deus ainda ofereceu a oportunidade para ele desapegar das suas riquezas através de Lázaro. Lázaro foi uma porta que Deus abriu para aquele rico ser restaurado. Ele não quis. Tanto é que quando ele vai para o inferno, ele continua com a mesma atitude quando ele estava vivo. E a gente vai ver isso aqui. Olha só. Então ele foi sepultado, o camarada teve direito a tudo. O esquife, os amigos ali levando o caixão, um discurso, um túmulo bem feito e tal, aquele negócio todo. Só que Lázaro morreu e o que aconteceu? Ele não foi sepultado no sentido do rico,
igual o rico. Lázaro morreu e provavelmente pegaram Lázaro, pegaram uma cova lá e jogaram ele lá e enterrou. Mas a Bíblia fala que, não fala do sepultamento de Lázaro, fala que os anjos o levaram. Escute, crente quando morre, não tem um ponto final. O rico morreu e teve um ponto final na sua história. Mas crente quando morre tem ponto e vírgula. Vírgula é uma pausa que se dá. Ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior. Então, Lázaro quando morreu teve uma pausa um pouco maior. Mas significa que a história continua. Ponto e vírgula, na vida de Lázaro, a história continua. Ponto final na vida do rico, acabou a história dele para ele ali mesmo. Então vamos lá. No Hades, um estava sendo atormentado e olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Olha, o camarada não mudou, continuou mesmo. Sabe por quê? Ele chama Pai Abraão e fala assim, manda. Ou seja, Lázaro continua sendo o quê? Servo. Você entendeu? Manda que Lázaro venha ser Lázaro. Olha a atitude dele lá no inferno, a essência dele continua a mesma. Escute, as pessoas que morrem sem salvação, você acha que quando ela chega lá ela se arrepende? Aqui está dizendo que não, a essência continua a mesma. Manda que Lázaro, ou seja, a postura dele de Senhor, quando ele estava na terra, continua a mesma, não mudou nada, não se arrependeu de nada. Mas a questão é que, mais à frente, ele vai fazer outro pedido. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Olha aqui, ó. Ele está vindo aqui por causa das obras dele. Ele está vindo para o inferno por causa das obras dele. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro, de novo, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém vai voltar de lá, para poder avisar. Aqui agora eu falo para quem vai esse vídeo no futuro. Você não vai ter desculpa quando chegar aquele dia. Sabe por quê? Aqui, ó, Jesus está dizendo, vocês têm a palavra, ouça. Escute o que eu estou falando para você nesta noite, você que vai me ver aí futuramente.
Você tem a palavra. Ouça, não adianta ninguém vir de lá. Olha só o que vai dizer a Bíblia. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém, e ele ainda foi confrontar a teologia de Abraão aqui, ó. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Olha só. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, né? Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E eu vou mais além, para você que está me assistindo futuramente aí, nessa transmissão. Você está esperando talvez que alguém venha dentre os mortos para poder te convencer, não é verdade? Deixa eu te dar uma notícia. Jesus veio dentre os mortos para poder convencer você. Há mais de 2000 anos. E não te convenceu? Não vai ser mais ninguém que vai fazer isso. Então você não vai ter desculpa para aquele grande dia. Você tem Moisés e os profetas, você tem a palavra de Deus, ouça. E aquele que veio dentre os mortos já veio, já ressuscitou. Ele está vivo hoje. A oportunidade estará aberta a você. Não espere que ninguém venha dentre os mortos para poder convencer você e sua família, porque isso não vai acontecer mais, porque Jesus já veio e a oportunidade foi franqueada para você. Essa palavra vai servir de testemunho para aquele grande dia. E quando você assistir e ouvir as palavras que estão sendo ditas nesta noite, você vai lembrar. Você tem a Moisés e os profetas, ou seja, você tem a palavra à disposição. Ouça, venha para cá e ouça a palavra. Esta aqui é a palavra de vida eterna, de salvação para você. Aleluia. Estão entendendo que o caso é sério? Não é brincadeira. Muita gente está brincando por aí. Vamos ficar de pé. Aleluia. Então, o que foi dito nesta noite? Ajude. Não ponha o coração nas riquezas, porque isso aqui é passageiro. A maior necessidade está na alma e não no corpo. Só para poder relembrar você. A maior necessidade está na alma. Porque são 2 contra 1. O corpo tem necessidades físicas, mas a alma é espiritual. E essas necessidades só podem ser supridas aqui. Então entenda isso. Outra coisa, observou alguém em situação, ajude, auxilie, dê socorro. Não faça como o rico fez, que deixou de entrar pela porta que Jesus abriu. Deus abriu uma porta para ele e ele não quis por causa de suas riquezas. E aquelas riquezas provou para ele que era o Deus dele. Ele estava a serviço das riquezas. Estava a serviço. Foi falado aqui, foi dito sobre ação social. Esta ação que vai acontecer dia 14 na Irmania. Dia 14 é uma porta que vai se abrir neste dia. É uma oportunidade que vai se abrir. E nós temos aqui a oportunidade de poder estar ajudando e auxiliando nesta ação social. Que as pessoas que vão estar lá, as crianças que vão estar lá, entendeu? Elas vão ser doutrinadas para que
possam caminhar no Evangelho. Isto é o nosso papel, o nosso dever como cristão fazer. Eu gostaria de fazer um término aqui com a oração. Eu quero que você feche os seus olhos e reflita no que foi dito nesta noite. Eu aprendo muito. Eu estou aqui ministrando, mas antes de ministrar, o Senhor fala comigo. E não pense, igreja, Deus não fala, Ele fala. Fala. E assim, nós temos que sempre estar corrigindo algumas coisas. Ninguém é perfeito aqui. Todo mundo erra, todo mundo comete erros. Mas, graças a Deus, pela sua misericórdia, que Deus aponta esses erros. Quando Deus aponta os erros, é para poder corrigir a rota e não sair dela, não ir por caminhos tortuosos. Quando Deus aponta os erros, não é para ficar chateado, nem desapontado com sua palavra, é para se alegrar, porque Deus ama ao ponto de corrigir. Essa é a palavra de Deus. Quando Ele faz isto, é porque Ele ama, ao ponto de não deixar você sair do caminho. Esta é a intenção. Eu tenho muito cuidado, não sou contra, evidentemente, mas quando a palavra vem que está tudo no bem bom, no oba-oba, eu tenho muito cuidado, porque eu sei que eu sou um ser humano imperfeito, passível de erros, cometo falhas, e se Deus não me orientar, não me ensinar, não me instruir, não apontar os meus erros e as minhas falhas, eu vou acabar indo para o precipício. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, eu te dou graças nesta noite, porque Tu és santo, Tu és fiel, Tu és amor, meu Deus. Em João 3,16 está escrito, é o texto áureo da Bíblia, que diz que Tu amou, meu Pai, o mundo de tal maneira que deu Teu Filho, para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tu amas, Senhor. Tu amas. Mateus também está escrito, meu Deus, semelhantemente, meu Pai, que o maior mandamento é este: ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos procedem toda vez. Então nós temos que entender e compreender, Senhor, a essência da Tua palavra quando se refere a isto. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui neste lugar. Toca, meu Deus, em corações aqui, sonda o ser, a essência de cada um, e que nós possamos caminhar, meu Deus, pela vereda da justiça, pelo caminho, Senhor. Deus, nos acolhe nesta noite, nos moldas, meu Pai, nos transforma, restaura, meu Deus, a cada pedaço de nosso ser, e principalmente, meu Pai, na alma. Deus, que nós possamos estar, meu Pai, continuamente na Tua presença. Não nos retira, Senhor, o Teu Santo Espírito, meu Pai. Abençoa o Teu povo nesta noite, dando graça, dando paz. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti para caminhar nesta terra.
Pai amado e Deus querido, fica conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Aleluia.